Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E hoje tem Mengão, o Flamengo enfrenta o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo que é o líder da competição e tem mudanças na escalação do Flamengo. O técnico Felipe Luiz fez novas mudanças, isso porque Ayrton Lucas não vai jogar, tem o Alexandro que não vai jogar. Então, quer dizer, tem muitas mudanças aí na escalação pra gente analisar aqui no nosso canal. Mas antes de tudo, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber todas as informações do Flamengo. E já corre nos comentários, coloca o seu palpite para a partida de hoje, hein? Deixe os créditos desse vídeo ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos lá então analisar as últimas informações do Flamengo. Outra partida extremamente atraente na rodada e eu falo de Santos e Flamengo, que estava em colapso, pelo menos nas relações entre Felipe Luiz e Pedro, que não está relacionado. Santos e Flamengo. E um reencontro que podemos dizer até de laços. O Flamengo foi o último adversário do Neymar antes dele ir para o Barcelona, isso em 2013. Nessa última década, o namoro entre o craque e o clube carioca sempre existiu. Como ele mesmo já disse. Sempre falei do Flamengo, que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, né? Por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, né? Então, é a minha casa. Agora, a grande lembrança é de 2011. Santos e Flamengo. Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Jogão que terminou em 5-4 para os cariocas. Está na lembrança de todos, na memória do craque até hoje. Vai ficar um jogo marcado pro resto da minha vida, não só para mim, mas como para todos os torcedores dos dois times, né? Por eu ter feito aquela grande partida, por eu ter feito o gol Puskás, pelo Ronaldinho ter feito o hat-trick, pela virada do Flamengo. Agora, 12 anos depois, Neymar volta a encarar o Flamengo, no mesmo cenário do jogão de 5-4, a Vila Belmiro, com o Santos tentando se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento e a equipe carioca na liderança do Brasileirão. Essa partida também marca outro reencontro. Futebol para o Brasil e para o mundo, né? E eu vivi momentos incríveis lá. Vai ser emocionante, espero poder voltar e reencontrar o ambiente que sempre teve a Vila Belmiro. Assim, o treinador deve levar a campo Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza, Zé Rafael, Tomás Rincon e Neymar, Barreal, Guilherme e David Washington. Ainda pelo lado santista, após jogar o amistoso contra a Desportiva Ferroviária e dar passe para o gol de Pituca, Robinho Júnior, filho do ex-jogador Robinho, foi relacionado pela primeira vez para um jogo oficial pelo profissional do Santos, assim como os reforços Igor Vinícius e William Arão. Falando do Mengão, o técnico Felipe Luiz também tem desfalques. Além de toda a questão envolvendo o atacante Pedro, que mais uma vez não foi relacionado para um jogo, os laterais esquerdos, Alexandro e Ayrton Lucas, estão fora machucados. Com o uruguaio Vinha buscando a melhor forma física após ficar 10 meses parado, Varela deve ser improvisado no setor. Um provável Flamengo terá Rossi, Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Varela, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Partida muito importante para nós, outra vez, né? Nós temos o objetivo de ir pensando o campeonato partida a partida, né? Nunca pensar muito adiante e enfrentar o Santos, que é uma equipe histórica e que vem num momento de recuperação, né, daquilo que foi o início do campeonato. Certamente vai ser um duelo difícil, mas uma partida bonita de se jogar. Jogaço, hein? Vai ser bacana. Neymar de um lado, o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um time que também tem seus problemas, Cicinho, mas independentemente disso, continua muito forte, tem um elenco vasto. E mesmo jogando na Vila Belmiro, dá pra dizer que o Mengão é o favorito? Renata, o Flamengo é melhor time. É melhor time, mas assim, eu vou bater na tecla, time que tem Neymar, não dá pra você colocar outro time como favorito, porque ele faz a diferença. E assim, toda essa turbulência envolvendo Pedro, treinador,
pode ser o início de uma crise no Flamengo. E eu tenho um palpite pra esse jogo aí. Crise no Flamengo? Ah, você apostou no Flamengo uma derrota aí traz um clima ruim. Você tá muito na rebeldia dos palpites. Não é, eu não vou colocar o Flamengo como favorito. É que ele se deu bem com o Chelsea, agora ele gostou dessa história. Eu não vou colocar o Flamengo como favorito, não, porque o Santos é forte. Vila Belmiro. Edu Traceira, vocês combinaram o discurso hoje? Só pode ser. Não, porque jogar na Vila Belmiro é difícil, Renato. Por mais que o Flamengo, claro, como o Cicinho falou, né, o poderio financeiro, com a estrutura, com os jogadores, é sim melhor que o Santos. Mas jogando na Vila Belmiro, o Santos com a sua torcida ali, a pressão no Caldeirão, com certeza vai ter um grau de dificuldade para o Flamengo muito grande. Então eu vejo que, eu não vou dar meu palpite não, mas eu acredito que o Santos ganha hoje do Flamengo. Então você deu palpite. Não, a minha vida, eu não falei o valor. Eu senti que vocês estão ansiosos. Ronaldão, você concorda com a dupla? Não vai me desculpar, meus amiguinhos, vocês estão delirando. Eu tô falando de futebol, velho. E outra? Futebol, quem é o melhor time? O melhor time ganha, o melhor time vence. Não. Assim O Paris Saint-Germain ganhou? Só pode dar errado se o Santos ganhar o jogo. Não. Porque o melhor time é o Flamengo. E o Flamengo vai amassar o Santos. E vocês estão vendendo uma coisa diferente aqui. Aí o Neymar é um baita jogador. O Neymar é um baita jogador. A questão é a seguinte. Neymar é fera. Mas ele tá sozinho. Ele não ficou à toa. Ele quer ir pra Copa do Mundo e jogar contra o Flamengo. No estádio onde ele conhece. Vai ser bem bacana o reencontro do Danilo com a torcida do Santos. E o lado tem treinador. E ele pode ser titular, inclusive. É cotado para sair jogando hoje. Talvez até pela ligação que tenha com o Santos. Do lado tem treinador que a gente bateu, do outro não tem, auxiliar. Então o Flamengo vai amassar o Santos. Pronto, é assim que faz, pô. Olha o Ronaldo, hein? Essa discussão tá boa. Aí vamos seguir. O Pedro não foi relacionado. E aí, para você que perdeu essa história... Que estava de férias? Está de férias. Ah, eu não vi, do que aconteceu e tal. Começa com o Pedro não relacionado pro jogo contra o São Paulo. Sábado. Aí, sábado. Tá. Aí ele tem uma chance na semana de falar com os jogadores. Foi lá e falou. Foi lá, não, mas calma, o que aconteceu depois do jogo de São Paulo? Aí, depois do jogo do São Paulo, teve a entrevista coletiva do Felipe Luiz. Precisa. Mari me lembra de uma coisa importante, que foi o desabafo do Felipe Luiz. Tô achando que você tava de férias mesmo. Eu tava mesmo. Adotou o Tom Brailer. E ele saiu falando sincerão. Disse que foi postura ruim, inadequada, virou ridículo. E o Pedro vai lá para conversar com os jogadores, mas não pede desculpas ao Felipe Luiz numa nota que é lançada à imprensa no início desta semana. Ele até critica a diretoria também. E agora não está relacionado de novo. Ô Mari, perde... Aí vamos primeiro para a questão do campo. Tá. O Pedro, que está envolvido nesse cenário todo, a ausência dele hoje vai ser muito sentida ou o Pedro de hoje não é mais o Pedro do que a gente estava acostumado a ver? Nem ele, nem o Flamengo, né? O Flamengo que o Pedro deixa com a lesão não é o Flamengo que o Pedro volta após a lesão. Além do comando técnico, que lá era o Tite, aqui agora é o Felipe Luiz, é um Flamengo que já desenvolve sem o Pedro, que já desempenha sem o Pedro ofensivamente falando, e é um Flamengo que precisa de um Pedro defensivamente falando. Então, a polêmica entrevista, desabafo do Felipe Luiz Brailer Pires, ele foi pautado e apoiado não só na parte comportamental do Pedro, segundo o próprio Felipe Luiz, porque ele fala alguns movimentos, deboche, enfim, mas ele trouxe dados, números ali, né, de GPS, enfim, de acompanhamento ali da parte da comissão técnica, de que o Pedro era o último em todos os aspectos comparado com o grupo. Então, assim, o Felipe Luiz, ele não deu ali a impressão de que a lista sem o Pedro entre os relacionados era, entre aspas, ou por birra do Felipe Luiz, ou porque, enfim, ele não deu margem para levantar esse tipo de hipótese, como era antes ventilado, por exemplo, o Tite e Gabriel Barbosa. Tem um relacionamento, não tem relacionamento? Felipe Luiz, ele trouxe ali, né, informações importantes que o respaldam para o Pedro não ser sequer relacionado. E se ele fosse relacionado agora, não seria coerente. Porque como que em 3 dias, em 2 treinamentos, ele atingiu os índices dos outros jogadores para ser relacionado. Então é coerência. Eu acho que isso tá completamente ok em relação ao Felipe Luiz e o Pedro não estar relacionado para o jogo de hoje. Ontem, durante o F-Show, levantaram uma pergunta interessante. Tem em volta a relação Pedro e Felipe Luiz?
que você acha, Eugênio? Acho que pode ter volta, sim. Acho que seria importante que tivesse volta. O Pedro é um excelente jogador. Acho que sim, pode contribuir muito para o Flamengo. Eu, por exemplo, no jogo de sábado com São Paulo, houve momentos ali que o Flamengo tinha o controle do jogo, mas tinha dificuldade em fazer o gol. Acho que a presença dele na área teria ajudado muito o Flamengo. Mas ele precisa estar comprometido. Acho que tem erro dos dois lados aí. É um erro contínuo do Pedro. A gente já debateu muito esse assunto. Eu não, porque eu estava de férias, mas esse assunto já foi muito debatido, né? O Pedro é um jogador que não à toa, eu acho que foi a pior decisão possível, mas levou um soco do preparador físico do Sampaoli, porque ele já demonstrava desinteresse. E agora, com essa passagem do Felipe Luiz, vamos lembrar lá, quando o Flamengo jogou com a LDU, precisando ganhar por 2-0 no Maracanã, eu estava comentando esse jogo, inclusive, eu defendi que o Pedro fosse escalado. Ele não foi escalado. Jogou o Bruno Henrique de centroavante naquela partida, o Flamengo ganhou, Pedro acabou entrando no segundo tempo, não fez nada na partida, e depois do jogo, lá naquela ocasião, isso já tem mais de um mês, uns 2 meses quase, naquela ocasião, o Felipe Luiz já tinha mandado uma letra para o Pedro. Depois do jogo, vai depender dele. Só vai depender dele para estar no time. Então, assim, acho que chegou num ponto agora que ele não aguentou mais e explodiu. Porque o vai depender dele foi há 2 meses. O Pedro estava voltando de lesão, tinha jogado algumas vezes, mas ali naquele momento ele achou que, não botou num jogo que o Flamengo precisava fazer o gol. E chegou num nível que ele não aguentou mais. Errou, para mim, errou o Felipe Luiz. Agora, os dois, como profissionais, e a gente tem falado que o Flamengo tenta estabelecer um regime profissional, os dois precisam mudar. O Pedro precisa se dedicar aos treinos. E o Felipe Luiz tem que ter um pouco mais de calma na hora de se pronunciar em público. Porque esse tipo de coisa, ele poderia ter falado, o Pedro não jogou porque fisicamente não está no nível que a gente espera. Ponto. O resto é economia interna, para mim. Agora, é uma demonstração também de que jogador com um nome apenas não vai jogar no Flamengo, vai ter que se dedicar. Isso eu concordo. Só não acho que ele precisava expor o Pedro da forma como ele expôs. Imagino que seja porque chegou num nível de que ele não aguentava mais. Mas eu acho que dá sim. E o Flamengo tem profissional lá hoje para resolver isso. Está acima do técnico, não tem lá o Boto. O Boto tem que chamar os dois e resolver essa situação. Claro. Porque o Flamengo não pode abrir mão de um jogador com o talento do Pedro. Para qualquer clube que ele for, ele vai ser valorizado, pensando no futebol brasileiro, e vai ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, se a bola chegar para ele, claro. Então, ele é importante para o Flamengo, ele precisa ser resgatado, ele precisa ser valorizado, ele precisa se sentir valorizado dentro do time. Agora, ele precisa entregar também. Não tem essa, eu fiquei chateado porque vazou informação de que o Flamengo queria me negociar e tal. Não importa, vai para dentro do campo, se esforça cada vez mais para buscar o seu espaço no time. Ele tem, tecnicamente, espaço no time. E o Felipe Luiz, ele termina o desabafo dele permanecendo com as portas abertas ao Pedro. E eu não senti uma boa vontade do Pedro em se reaproximar. Mas, Breiler, tem o olhar do mercado. Ele já fez os jogos do Campeonato Brasileiro. Não pode jogar no futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro. Poderia ser contratado para Libertadores. Copa do Brasil ele não pode. Brasileiro ele não pode. Se você fosse do staff do Pedro, você ia falar para ele, cara, tenta contornar a situação e volta a jogar no Flamengo ou área? Não, totalmente pelo caminho de ficar no Flamengo, Edu. Vocês falaram que o Felipe Luiz teve um momento Breiler Pires, um desabafo. Você me arrebentando, você também. Eu gostei da postura do Felipe Luiz. Eu gostei também. Porque eu até vou adotar uma expressão, vou usar mais vezes, beirou o ridículo. Gostei. Gostei disso. Ela é muito aplicável na minha vida. Mas o Felipe Luiz, para mim, ele adotou esse tom porque não é de hoje. É uma situação que ele viu, não só como treinador, mas como jogador. Felipe Luiz foi companheiro do Pedro. Então ele percebeu que, eu preciso dar um chacoalhão nesse cara, que eu já tentei todos os meios de resolver internamente, como o Pedro reivindicou, e não funcionou. Então agora vamos para essa cartada final. E é normal, Edu, eu entendo o Pedro tá nessa de, o cara me expôs, não tô bem, acho que ele foi desrespeitoso. É normal o cara ficar chateado depois de tomar uma bronca pública dessa. Mas quando a poeira baixar,
é uma lição para ele. E se quem está no entorno do Pedro souber assimilar isso, não ir para o caminho do revanchismo, de ficar estendendo essa picuinha, tende a ser algo positivo para o Pedro. O Pedro tem a faca e o queijo na mão. Pedro joga no clube mais popular do país, no clube mais rico, que dá condição, que monta um time para a bola chegar para ele, com um treinador que tem uma ideia de jogo ofensiva. Existe hoje uma carência de camisa 9 na seleção. A 9 da seleção não tem o dono. O Pedro tem muito talento. Mas já entraram nos concorrentes aí, né? Sim, mas ainda não tem aquele cara que vestiu ali e falou, pô, é minha, eu sou o titular. E o Pedro, depois de... Aí eu tenho um detalhe, daqui a pouco a gente pode entrar nisso aí. Mas o Pedro... Você já remata na sequência. O Pedro, depois de tanto tempo, a sombra do Gabigol, precisando ali... Agora que não tem mais Gabigol, agora que era para ele ser o 9, voltou de lesão, ele vai desperdiçar essa oportunidade também. Então é realmente um momento de ser humilde, de ter autocrítica e tentar fazer o que o treinador propõe. Porque para ele vai ser bom adicionar... O que o Felipe quer é que ele treine melhor e no jogo... passe a entregar mais sem bola. Então, é o que falta ao jogo do Pedro. Falta o quê? Ambição. Para ele se tornar completo. Falta ambição, falta ambição, pô. Mais do que seja só ambição. Mais do que ambição também, Eugênio. Falta essa capacidade de entender que pode fazer diferente, que pode evoluir. E aqui no futebol... Eu gostei do desabafo do Felipe Luiz, porque aqui no futebol brasileiro existe uma cultura de... o atleta não pode ser exposto, o atleta não pode ser contrariado, o atleta, ainda mais quando tem talento, não pode se sentir melindrado. Olha só, hoje... Não, e tem uma masculinidade frágil também, a questão é que você expõe um profissional, um ser humano, ao que hoje é uma metralhadora, que é a resposta que tem as redes sociais e o contato. O Flamengo é um clube com uma torcida gigantesca, e a gente sabe que hoje um dos grandes problemas dos jogadores... profissionais, não só dos jogadores, mas com todo mundo, é a repercussão em mídias sociais. Então, vamos para o palpite. O print será eterno e isso nunca vai mudar. Vamos começar por Mari. Quanto vai ser o jogo hoje? Santos e Flamengo. 3-1 Flamengo. É isso. Breiler. 2-1. Peixe. Santos, 2-1. Santos, 2-1. Vila. Eugênio. Eu tô anotando tudo aqui. Pra cobrar depois. Santos 2-1, Breiler. O Eugênio tá parecendo... 3-1, Mari. Guarda de trânsito, que nem usa mais, agora é celular que eles usam. Eugênio, Flamengo 3-0. Que isso? Vocês sabem que no Mundial acertei algumas coisas aí, hein? Eu não erro, o oráculo. Errou umas coisinhas também. Também, mas aí eu deleto e edito só a parte que eu acertei. Que você não vai estar aqui amanhã pra gente te cobrar, não? Não, mas vocês podem me mandar mensagem. Não por enquanto. Eu vou lá no F-Show. Eu vou invadir o F-Show pra te cobrar. Não por enquanto. Mari, não começa, que amanhã não pode. Atualização. Não, amanhã não. Vou invadir o seu estúdio, hein? Não, a Mari 5,5 tá voando. 5,5. Tá voltando. Para mim, o Santos vai vencer por 1-0, gol do Neymar. E aí todo mundo amanhã terá um lindo dia para programas recheados, muita pauta, enfim. Neymar. Então, para mim, o que tem que fazer, né? Eu não sei se a gente é meio iludido. Anotei tudo aqui, hein? Mas eu também acredito num bom jogo do Eu Santos também. hoje. Não na vitória. E para mim, 1-0, é assim? Vai lá. É isso, né? É o contrário. 1-0 Santos. E vocês não vão? 2-1. Hoje ele não Meu faz. palpite já tá aqui embaixo, eu não preciso ficar fazendo mãozinha, não. Nossa. Olha, ele não gosta de mãozinha. Ele é rebelde. Fala pro print. Tá lá o print, eu só dou o print. O meu print tá aqui. Nação, tá aí as informações, então, dos comentaristas, os palpites. Eu não acredito que o Santos consiga vencer o Flamengo depois da partida que a gente viu contra o São Paulo. O São Paulo foi no Maracanã e foi amassado pelo Flamengo. E agora o Flamengo pega o Santos, que o retrospecto do Santos ainda não está bom, e o Flamengo tá voando. Claro, tem mudança na escalação, tivemos aí na última partida contra o São Paulo, o Flamengo perdeu 2 jogadores, que foi o Ayrton Lucas, que saiu com uma lesão, né, na canela, um corte na canela, e também o Alexandro, que saiu sentindo dores e não foram relacionados para essa partida. E aí o Felipe Luiz improvisou, pelo que nós estamos vendo, improvisou o Varela.
eu até fiquei me perguntando ainda sobre a questão do Matias Vinha, né? Que ainda não jogou, não teve oportunidade assim para poder jogar. Eu acho que está em recuperação ainda, o Flamengo provavelmente deve estar segurando o jogador. Então o Felipe Luiz improvisou o jogador Varela na lateral esquerda. A minha dúvida é com o Léo Ortiz. Muitos disseram que o Danilo poderia começar jogando no lugar do Léo Ortiz, e aí ficaria assim, goleiro Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz ou Danilo, Wesley, Varela, no meio de campo Jorginho, Arrascaeta e o Alan, já na frente Bruno Henrique e Luiz Araújo, que marcou um golaço contra o São Paulo, e o Gonzalo Plata. O Pedro, lembrando que o Pedro ele não foi relacionado para essa partida contra o Santos. Agora é a hora do palpite. Já vai nos comentários aí, põe o seu palpite, coloca aí o que você acha que vai acontecer nessa partida. Eu já vou dizer para você aqui, para mim vai dar Flamengo 3, Santos 1. Flamengo 3, Santos 1 e o Mengão continua na liderança do Campeonato Brasileiro. Deixa aí o seu palpite. Fica ligado no canal, assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, nós vamos aqui trazendo para vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.